Lechaim, galera, Lechaim, Lechaim. Sorry. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Shiur, a nossa aula de Kabbalah semanal. Hoje vamos falar sobre a Kabbalah da tecnologia. Eu acho que nada mais propício, já que nós usamos tanto a tecnologia nas nossas vidas, principalmente eu que sou um Insta-Rabbi, certo? Hoje em dia, a maioria das minhas aulas, minha tia Nicole, minha querida tia Nicole, está presente conosco. Tia, seja bem-vinda à nossa live. Vemos todas as gerações já hoje em dia. Quem aqui tem vó que já tem Instagram? Mas hoje, graças a Deus, por causa das redes sociais, a gente consegue transmitir muito mais conteúdo, muito mais aulas. Então eu acho que já estava na hora da gente fazer uma Kabbalah sobre esse tema, de entender não apenas o uso das redes sociais e como nós usamos elas, mas principalmente que revolução é essa que está acontecendo no nosso mundo de hoje, que praticamente tudo está virando digital, praticamente tudo está virando virtual. E as críticas nós já conhecemos, certo? As críticas são famosas, todo mundo gosta de ficar falando aquelas nostalgias, sabe, o verdadeiro nostálgico que ele fala, hoje nem a nostalgia é a mesma coisa. Tem pessoa que tem saudade do mundo de antigamente, quando você sentava com a vovó no sofá e conversava e tomava o café e fala, hoje não tem mais isso, as pessoas só se conversam pelo WhatsApp, as pessoas só se comunicam virtualmente. Talvez em Bento Gonçalves ainda tem, já está tecnológico ou ainda não? A gente imagina que é uma coisa mais antigamente. Lechaim, que a gente possa entender a finalidade da tecnologia nas nossas vidas. Em primeiro lugar, gostaria de dar boas-vindas a todos os nossos alunos virtuais do YouTube, do Facebook e do Instagram, e principalmente aos meus queridos alunos presenciais que estão aqui, que com toda a chuva e todo o trânsito aqui de São Paulo, fizeram questão de estar aqui presentes. Pessoal, eu vou levantar alguns pontos que eu quero analisar na aula de hoje. Se você analisa bem os acontecimentos das últimas décadas, não tem a mínima dúvida, e você pode perguntar isso para os seus avós, bisavós, quem tem bisavós vivos, como era o mundo de antigamente. Você vai chegar à conclusão que as transformações que o nosso mundo passou no último século, elas provavelmente são maiores do que os últimos 5.000 anos de história, o que é algo muito estranho. Ou seja, se você vai pegar os últimos 5.000 anos de história, porque a Torá acredita em 5.779 anos, não estou nem falando agora dos bilhões e bilhões de anos que algumas linhas da ciência acreditam, mas é muito estranho, é no mínimo estranho, que toda a evolução, todo o progresso que você teve até uns 100, 200 anos atrás, ainda não tinha eletricidade, ainda não tinha rádio, ainda não tinha, obviamente, televisão e outros tipos de comunicação que a gente tem hoje em dia. E até mesmo os meios de locomoção, os veículos que tinham, o que eram? Cavalo, aí começou o trem. E se você parar para pensar, as invenções que tiveram a partir daí, da Revolução Industrial, vamos começar de uns 200, 250 anos atrás, até agora, elas são absurdamente maiores em quantidade, em qualidade, do que a humanidade tinha descoberto até então. Sem querer diminuir nada, tiveram grandes gênios, tiveram grandes sábios antes também. Mas com toda a genialidade deles, o que eles descobriram na prática que modificasse a vida humana? Claro, a gente saiu dos homens da caverna e foi para a agricultura, claro que é um avanço. Saímos da agricultura e fomos para o mundo dos negócios, que começou com as trocas e depois com o dinheiro, claro que isso também é um grande avanço. Mas com todas as invenções, o que a gente já tinha? Roda, o fogo, alguns tipos de barcos, carroças. De repente, começa uma transformação
que é impossível eu enumerar aqui, mas cada um que estudou um pouco na escola, e mesmo sem ter estudado na escola, se eu falar da minha vida, o que eu já vi surgindo, vocês vão me achar velho, então eu não vou falar, mas é uma loucura de invenções e cada vez a nova geração nem percebe que isso é uma novidade. Então você pega, por exemplo, a nova geração Millennium de hoje. Você fala para ele, sabia que tinha uma época que ainda não existia celular? Pro cara, é igual você falar para ele, você lembra da época das cavernas? Certo? A época que o ser humano precisava mandar carta quando ele queria se comunicar? Ou seja, as pessoas, elas ficam acostumadas com uma nova tecnologia. E aquilo vira óbvio. Mas se você parar para pensar, nada era óbvio. Então, eu posso falar de mim. Então, eu me lembro quando ainda não tinha celular. E mesmo depois que tinha celular, não tinha internet. Pega a internet. Hoje o mundo não existe sem internet. Não existe. Nenhuma empresa, nenhuma sinagoga. Praticamente nenhum rabino já existe sem internet. Se você vai pegar alguns anos atrás, isso que eu quero mostrar para vocês, algumas décadas atrás, e aqui que eu quero chegar, não somente que não tinha internet, as pessoas não podiam sonhar que isso viria a acontecer, isso é o mais importante. Antes de ter o avião, ou de ter os primeiros veículos voadores, digamos assim, o ser humano, não é que assim, não tinha avião. Não, ninguém imaginava que daria para ter algo de metal que pesa algumas toneladas e fica voando no céu. E assim por diante, milhares e milhares, se não milhões, de descobertas científicas, tanto, eu falei mais na área da digital, mas tanto na área da medicina, antibiótico, pronto, curou metade da humanidade. Cura metade das doenças, certo? Que antigamente as pessoas morriam. Então, se a gente fica analisando todas as descobertas que tiveram no mundo, tanto na área da medicina, como na área da biologia, como na área, obviamente, da tecnologia, e assim por diante, você vê que nesses últimos séculos, a gente teve uma grande revolução no mundo. Então, em primeiro lugar, só para jogar para vocês pensarem, vocês já pararam para pensar que pode surgir esse ano, em 2019, ou talvez ano que vem, algo que você nem pode imaginar que isso exista? Já parou para pensar nisso? Teve agora me fugiu o nome, teve um grande escritor, jornalista, no começo do século passado, de 1900, que ele escreveu, ele declarou, ele era um grande escritor, super famoso, e ele falou assim, tudo o que o homem podia descobrir, ele já descobriu. Hoje em dia você falaria, o cara é um grande ignorante. Não, mas ele não era. Porque se você acompanhasse a novidade que era ter um telegrama, telégrafos, rádio, isso era tão moderno, modificou tanto. Eu falei para vocês uma vez, tem uma passagem do Talmud que fala, quem é um homem rico? E a Guemará, o Talmud responde, alguém que tinha um banheiro perto de casa. Antigamente, nem Napoleão Bonaparte, podia ser o maior imperador, ele tinha que sair do palácio dele para ir na casinha que era o banheiro. Hoje em dia a pessoa fala, eu sou tão pobre, eu só tenho um quarto e um banheiro. De acordo com o Talmud, você já é um milionário. Por que eu estou trazendo isso? Porque é tudo relativo. Se a gente analisa fisicamente, eu estou me prolongando nisso porque eu quero que a gente faça um exercício de perceber como as coisas são relativas e quanto a gente é mimado e não percebe. As facilidades, as comodidades, o conforto que a gente tem hoje na vida, mesmo pessoas que passam dificuldades, é incomparável com aquilo que era o mundo de alguns séculos atrás. Que o básico da vida era ser difícil. O básico da vida era morrer aos 40, quando vivia bem. Então a gente precisa parar para pensar que transformação é essa que está acontecendo no mundo e por que é justo agora. Lechaim, que a gente possa entender isso. E agora eu vou falar o que eu não vou fazer hoje. Eu não vou fazer, como eu já vi outras aulas, outros shiurim de alguns rabinos, que tentam mostrar, por exemplo, previsões bíblicas ou talmúdicas do que viria a acontecer. Não é meu objetivo na aula de hoje. Não é meu objetivo na aula de hoje entrar
nas minúcias das descobertas dos últimos séculos, não. Qual é a minha proposta para vocês hoje? Que a gente tente fazer uma viagem na essência da tecnologia. Todas essas milhares de mudanças, será que elas têm uma coisa em comum? Será que toda essa mudança da vida, tanto dos objetos, como das pessoas que estão usando esses objetos, que é uma mudança completa, psicológica, emocional, social, está tudo mudando. Será que tem uma palavra que a gente pode encontrar por trás de todas essas mudanças que definam o que está acontecendo no nosso mundo? Por quê? Porque se a gente conseguir descobrir, isso é Kabbalah, certo? O que é Kabbalah? Kabbalah quer dizer você descobrir o segredo. O que tem por trás das coisas? É muito fácil a gente fazer uma análise e pessoas são contra e pessoas são a favor. Porque sempre você vai encontrar gente falando: ai, que triste que está ficando o mundo, agora está tudo virtual e as pessoas não se comunicam mais e não se olham mais nos olhos, etc, etc. O que leva a esse papo? Nada. Nada. Sabe por quê? Porque, como eu sempre costumo dizer, o mundo não vai regredir. Don't worry, as pessoas não vão parar de usar celular. Ninguém vai voltar a ser homem das cavernas. Ninguém vai voltar no campo, porque isso, desculpa falar, seria uma idiotice. Qual que é a prova que seria uma idiotice? Porque a gente já estava lá, tem que pensar assim, já estávamos lá. Aparentemente não era tão gostoso lá, porque a gente resolveu mudar. Ou seja, a evolução, de acordo com a Torá, não como muita gente pensa, ela é algo positivo. Se as pessoas estão sabendo usar a tecnologia do melhor jeito ou não, é uma outra pergunta. Mas a gente não tem dúvida que essas mudanças, elas são para o bem. E não só para o bem técnico do mundo, que as coisas andam mais rápidas e a gente tem mais cura para as doenças, etc. Mas quando eu falo que é para o bem espiritual. Qual é a nova espiritualidade da nossa geração? É isso que eu quero ver com vocês. O que o mundo está nos ensinando sobre a nossa alma, sobre a nossa religião, sobre o judaísmo, que a gente não sabia antes da era da tecnologia. E isso muda completamente o approach. Porque você vê muitas linhas religiosas, e quando eu falo religiosas é tanto no judaísmo como em outras religiões, que parecem o tempo inteiro lutar contra a modernidade. Como se a modernidade fosse algo negativo ou algo que veio para atrapalhar a religião. E eu entendo. Por quê? Porque se você é uma pessoa fechada, se você é uma pessoa cabeça fechada, qualquer novidade te abala. Então, por exemplo, era muito mais fácil para as religiões quando ainda o mundo científico não era tão avançado. Porque não tinha resposta para nada. Não tinha explicação para nada. Então Deus, ou a igreja, ou a religião, era a resposta de tudo. Essa é a novidade da Hassidut e do Hassidismo. Quanto mais desafios, melhor. Por quê? Porque uma coisa que é verdadeira, assim dizia um grande sábio que ele se chamava Aralbag. Ele escreveu um livro que se chama Milhamot Hashem, ele escreve um livro de filosofia muito interessante, que ele traz várias provas para provar que Deus existe, e no final do livro ele fala o seguinte, presta atenção nessa frase, Misgulat Haemet é da natureza da verdade, Sheimaskima leatzma mikol tzad, que ela, vou tentar traduzir isso literalmente para o português, que ela é verdadeira de todos os lados. O que quer dizer uma coisa verdadeira? Que de todos os ângulos e de todos os lados que você pegar ela, foco no foco, galera, diz o Ralbag, Misgulata Emet é natureza da verdade, que ela concorda ou que ela se prova verdadeira de todos os lados. Isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Hoje em dia a gente está no mundo da propaganda, no mundo do marketing. Às vezes você quer fazer marketing de uma ideia ou marketing de um produto. O que você vai lá, Fabinho? Você vem, eu quero só olhar todo mundo. Você consegue simplesmente mostrar o lado positivo daquilo e você esconde o lado negativo. Quem tira muita foto no Instagram sabe que isso é muito possível, certo? Você vai lá, tira 200 fotos e posta a foto que você mais gostou, certo? Ninguém vai saber das outras 199. Isso, obviamente, não é uma coisa verdadeira, certo? Por isso que normalmente o Instagram não mostra umas coisas verdadeiras. Agora, algo que é verdadeiro, ele não tem medo de nada. Porque de qualquer lado que você pegar ele vai continuar sendo verdadeiro. Por que eu estou falando isso aqui agora? Se nós acreditamos que o judaísmo e a Torá são verdadeiros, não tem que ter medo de nada.
não tem que ter medo de tecnologia, não tem que ter medo de ciência, não tem que ter medo de filosofia, não tem que ter medo de biologia. Ao contrário. Uma coisa que é verdadeira, a Torá Temet, a Torá da verdade, significa que de todos os lados que você encarar ela, você vai chegar na verdade. O problema é que tem gente que tem medo de fazer isso. Por isso o Zohar fala algo muito interessante. Or Ein Sof, a luz infinita de Deus, Lemailo mailo adem keitz, o lemato mato adem tachles. Traduzindo, ela vai para cima sem limites e ela vai para baixo sem fim. Tem muitas formas de você interpretar essa frase, mas eu vou trazer em palavras simples para a nossa aula de hoje. Quando a gente fala que Hashem é a verdade, que Deus é verdadeiro, significa o que em outras palavras? Que em qualquer lugar que você levar ele, em qualquer situação, tanto para cima como para baixo, em outras palavras, tanto no sentido espiritual, como no sentido físico e técnico da coisa, você não vai duvidar mais de Deus. Você não vai se afastar de Deus, justo pelo contrário. Cada vez que você desafia mais Ele, mais você percebe que Ele é verdadeiro. E é isso que eu quero fazer na aula de hoje. Eu quero mostrar e ver com vocês como toda essa evolução, esse progresso que o nosso mundo está passando, que para muita gente isso é motivo para se afastar da religião. Muita gente acha, hoje você não precisa mais de religião, é um absurdo você acreditar nessas leis antigas, é um absurdo você acreditar em histórias bíblicas que hoje não tem a mínima condição de acreditar que Deus abriu o mar e etc. Ao contrário, a gente usar a tecnologia, a gente usar as novas descobertas para se conectar mais, para perceber que Hashem é mais verdadeiro e não menos como alguns poderiam pensar. Então isso é só uma introdução para a gente falar o seguinte: judaísmo não tem medo de ciência, judaísmo não tem medo de tecnologia, judaísmo não tem medo de internet, e se alguém tem medo, ele não pegou o verdadeiro judaísmo, porque o verdadeiro judaísmo não tem medo de nada disso, justo pelo contrário. Se Hashem é a verdade, Ele é a verdade disso tudo também. Lechaim. Agora vamos entrar no tema. Tem um discurso do Rebbe de alguns anos atrás, que o Rebbe traz um trecho do Zohar, o livro básico da Kabbalah, que eu gostaria de trazer agora para vocês. Na Parashá de Noach, que está falando sobre o famoso dilúvio, e a Torá fala nas seguintes palavras: aconteceu aos 500 anos, desculpa, falei errado, aos 600 anos da vida de Noé, abriram-se os portões de água do céu e os portões do abismo da terra e inundaram o mundo de água. Isso foi o dilúvio, o famoso dilúvio. Tem hoje em dia o filme Noé, que ficou famoso no cinema, não sei se alguém assistiu, e você vê, começou a chover, 40 dias e 40 noites, foi uma chuva inacreditável, inundou o mundo inteiro, o mundo ficou um ano completamente cheio de água. Veio o Zohar, que é a parte mística da Torá, e diz o seguinte, porque o Zohar sempre interpreta de uma forma mais profunda, sem negar a tradução literal, mas olhando a parte mais profunda. O que é água? Água, de acordo com a Kabbalah, é sabedoria, é conhecimento. O Zohar diz que a Torá está fazendo uma profecia. Qual é a profecia? Vai acontecer, prestem bem atenção, no ano 600 do 5º milênio, na verdade, eu falei errado, do 6º milênio, porque a gente já está no 6º milênio, de acordo com a Torá, uma grande revelação, uma abertura dos portões de conhecimento dos céus e dos portões de conhecimento da terra.
Olha que incrível, o Zohar foi escrito aproximadamente há 2.000 anos atrás. E ele já faz uma profecia que quando a Torá fala sobre o dilúvio, a Torá não estava falando apenas sobre um dilúvio físico que aconteceu no mundo. A Torá estava fazendo uma previsão de que no futuro aconteceria uma grande revolução do conhecimento dos céus e da terra. Pessoal, agora uma coisa incrível, quer dizer, o Zohar ele fez uma previsão incrível, que aconteceu uma grande revelação. Aconteceu! Pega na prática pelo judaísmo, nós estamos no ano 5.779. No ano 600 do sexto milênio que nós estamos vivendo agora, aconteceu tanto no mundo laico como no mundo religioso grandes revoluções. No mundo lá fora, no mundo grande, teve a grande revolução científica, a revolução industrial, há uns 200 anos atrás aproximadamente. E no mundo ortodoxo, no mundo religioso, começou a revelação da Cabala, começou a revelação do Hassidismo, que foi iniciado pelo Baal Shem Tov e pelo Alter Rebbe, que eles incentivavam que esses estudos secretos da Torá, os mistérios da Torá, fossem revelados para todos os judeus e finalmente para toda a humanidade. Por que eu estou falando isso para vocês? O Rebbe falou isso nesse discurso há uns 30, 40 anos atrás. E ele falou o seguinte: você poderia pensar que essas duas transformações, elas não têm nada a ver uma coisa com a outra. Teve um grande progresso no judaísmo, com a parte mística, que sempre existiu, mas ela começou a ser revelada. E teve um grande progresso no mundo, com a parte científica. Falou, Rebbe, não. É a mesma água que vem do céu, é a mesma água que veio dos abismos da terra. Em outras palavras, se você olhar bem, se você abrir bem os olhos, você vai perceber que o conhecimento cabalístico, que o conhecimento judaico, ele não é contraditório com o conhecimento mundano, com o conhecimento científico, com o conhecimento social, justo pelo contrário. Os dois estão falando a mesma coisa em palavras diferentes. Os dois se encontram e se completam e se complementam de uma forma tão incrível que no final você percebe que eles estão falando a mesma coisa em linguagens diferentes. E é isso que eu quero analisar com vocês hoje. No caso, o Rebbe falou 3 estágios. Quais são os 3 estágios? Número 1, primeira coisa, a gente pode combinar os dois. Esse é o primeiro estágio. Perceba que as coisas não são contraditórias. Ou seja, eu posso usar a religião melhor através da tecnologia. Vamos pegar o exemplo que a gente está fazendo agora. Quando eu uso um celular, certo? Quando eu uso a internet para dar uma aula, para divulgar mais judaísmo pelo mundo, para espalhar e para poder ensinar Torá, literalmente eu estou usando e conectando as duas sabedorias. Eu estou pegando a sabedoria espiritual do judaísmo e da Kabbalah e eu estou transmitindo ela através da modernidade do mundo. Esse é o primeiro exemplo. Depois o Rebbe falou o segundo passo, mais profundo. Mais profundo. Eu posso usar exemplos da ciência, exemplos da tecnologia para entender melhor Hashem, para entender melhor Deus. Vou dar um exemplo. Antigamente você falava, Deus está em todo lugar, Ele está vendo tudo. A pessoa tinha que acreditar nisso, mas não dava para ver, não dava para sentir, não dava para visualizar uma coisa dessas, porque Deus está tão distante, a gente não vê, Ele é invisível. De repente, hoje em dia, você tem câmera em cada esquina, por exemplo. Pessoal, foco no foco. Tentam focar na aula. Falando para o pessoal da virtual. Se, hoje em dia, as câmeras do Google Maps, conseguem pegar tudo, claro que a Hashem consegue pegar tudo, vocês entenderam? Ou seja, eu posso usar exemplos
do mundo tecnológico e exemplos do mundo científico para entender como funciona o mundo espiritual. Isso é o segundo estágio. Mas finalmente a gente vai chegar agora no terceiro estágio, é o principal que eu quero falar. Não só que eu posso usar a tecnologia a favor do judaísmo e da religião. Não só que eu posso comparar um com o outro e aprender coisas de um para o outro. Muito mais. Os dois no final estão falando sempre a mesma coisa e a mesma linguagem. Tenta prestar atenção nisso, que é uma coisa realmente muito interessante. Onde toda essa tecnologia está nos levando? Pensa bem. Para perceber o que o mundo todo está falando em outras palavras. Por exemplo, vou voltar um pouco no tempo. Primeira coisa, vamos voltar um pouco. A ciência começou a descobrir o conceito, não sei se alguém gostava de aula de química na escola, é difícil você achar, mas talvez as médicas gostavam. Você começa a ver que tudo é formado de moléculas, certo? E moléculas para cá e moléculas para lá. H2O. O que é tudo isso? Certo? Que muita gente ficava ralando, quebrando a cabeça para poder decorar para a prova. É uma coisa incrível. Descobriram que todas essas coisas grandes que a gente vê no mundo é formado por partículas pequenas que, dependendo da combinação dessas partículas, você forma objetos, você forma pessoas, você forma criaturas. Então, por exemplo, quando você fala que a água é H2O, certo? 2 de hidrogênio, 1 de oxigênio, tá certo? Se fosse outra combinação, formaria uma outra coisa. Então a ciência começou a entrar e perceber que por trás das coisas existiam moléculas, existe uma regra, existe uma inteligência, existe uma matemática por trás das criaturas. Em outras palavras, existe uma informação. Mais pra frente... Oi? Um código? Ainda não... Eu acho que um código surgiu mais pra frente. Vamos continuar um pouco. Número 2. Vamos andar mais um pouco. Mais pra frente, de repente descobriram os átomos. Vocês entendem a novidade que foi a descoberta dos átomos? O que é o átomo? Sem entrar nos mínimos detalhes. Todas as criaturas, todos os objetos, tudo que existe no universo é feito de átomo, certo? Ou seja, por trás de tudo é a mesma matéria, é o mesmo material. Dependendo da composição, dependendo da combinação, dependendo da velocidade, dependendo de muitas coisas, acabei no finalzinho, tá vendo? Dependendo das combinações, virá um ser completamente diferente. Você quer trocar agora ou a gente espera? Eu posso terminar. Não, deixa só para se acabar a gente troca. Obrigado. Ou seja, é muito louco isso se você parar para pensar. Se você pensar que você, um cachorro, um gato, uma mesa, obrigado, uma água, é tudo feito do mesmo material. Então o que modifica uma coisa da outra? É muito louco. Eu não estou falando agora Kabbalah, eu não estou falando agora espiritualidade, eu estou falando ciência simples. Hoje em dia você aprende isso aqui na 4ª série. Tudo por trás é a mesma coisa, dependendo da velocidade, dependendo da combinação. Não, Henrique, você não concorda? Pode falar. Não sei. Não, pensa, é uma coisa... Tá certo? Pode perguntar. É uma coisa muito simples. Fez um comando. E não, isso já descobriram há 100 anos atrás. Isso aqui já não é nem novidade. Isso já não é nem novidade. Depois eles começaram a entrar no próprio átomo, certo? E olhar o átomo mais por dentro. E descobriram que 99% do átomo é vazio. Eu falei 99% porque na verdade é mais. Se você vai pegar a massa de um átomo, a massa de uma célula ou a massa de um átomo, e você vai olhar com um microscópio, você vai ver que na verdade a maioria do espaço ele é vazio. Por que então as coisas parecem cheias? Então você pega o famoso exemplo do ventilador, certo? Você pega um ventilador, vocês aprenderam isso na escola, e você roda um ventilador muito rápido, certo? Quer dizer, com grande velocidade. Bem-vinda, Michele. Você percebe que
vai parecer aos seus olhos que existe lá uma placa, certo? Que existe lá uma roda. Mas na verdade não existe uma roda. O que está acontecendo? É uma ilusão. Já que as pás do ventilador, elas rodam numa velocidade muito acelerada, elas passam uma impressão de que existe algo real. Mas na verdade é pura velocidade. Parece que vocês estão um pouco achando que eu estou falando. Isso aqui é simples. Isso aqui não é uma coisa. Isso aqui já foi descoberto. Você discute? Pode falar. O que você está rindo? Não, eu concordo. Não, se quiser perguntar, pode perguntar. Não é obrigado a concordar. Mas isso que eu estou falando são coisas básicas já. Que eles descobriram que um átomo tem os elétrons, tem os nêutrons, tem os prótons. Mas o que acontece? A massa dele é mínima. E o que é o resto? O que tem nesse vazio? Ninguém sabe. Então, quando começaram a chegar nessas conclusões, cada vez mais a ciência começou, na minha opinião, a ficar mais cabalística, certo? Porque, eu vou dar um exemplo bem simples, vou mostrar aqui para vocês. Eu chego aqui e bato nessa parede, só para mostrar para vocês o que está acontecendo. Quando eu bato nessa parede, por que minha mão está batendo na parede? 99% disso é vazio. Mas a velocidade com que os elétrons e prótons e nêutrons se viram, elas fazem virar uma coisa cheia, porque é muito rápido. Mas na verdade 99% é vazio. 99% da parede é vazio. Então quando você lê aquelas histórias que os tzadikim atravessaram a parede, como eu interpreto isso hoje em dia? Eles entraram, os átomos do corpo deles, entraram numa sintonia total com os átomos da parede. Eu quero mostrar para vocês como você pode olhar um milagre hoje em dia. O milagre não é algo que quebra a natureza. Existe uma probabilidade de o Dudu resolver agora passar por essa parede e não bater a cabeça lá? Existe. Cientificamente, existe uma probabilidade, provavelmente de 1 em trilhões, bem menos do que isso, de que todas as moléculas do meu corpo e todos os átomos, eles vão entrar em sintonia com os átomos da parede e eu vou atravessar a parede. Agora, a chance disso acontecer é praticamente um milagre. Cada vez mais a ciência vai nesse caminho. Isso aqui que eu estou falando é tudo antiguidade. Isso aqui já é a idade da pedra, isso que eu estou falando. Já é 100 anos atrás. Depois disso, mais pra frente, foi descoberto o DNA. O DNA é uma coisa incrível. O que é o DNA, Fabinho? DNA quer dizer, pega num ser humano, isso já é medicina. Você tem em cada célula do teu corpo, em cada mínima parte, na verdade, da célula do seu corpo, todas as informações necessárias para o teu corpo funcionar. De novo, não é cabala, pessoal, não estou falando agora. A pessoa que não estuda isso, na minha opinião, está perdendo tempo. Você pode ficar lá jogando Candy Crush o dia inteiro. Mas aí você não entendeu por que o celular foi criado. Se você fica... Onde que eu estou querendo chegar? Se a gente não para pensar em todo esse avanço, em toda a tecnologia que levou você a ter um celular na tua mão, e você vai lá e fica usando o celular para se destruir, ou você fica usando o celular para perder tempo à toa, você está indo contra a própria essência do celular. É isso que eu quero começar a chegar daqui a pouco. Por quê? O que foi toda essa descoberta? Como se chegou em toda essa descoberta? Chegando na conclusão, cada vez mais forte, que existe, pessoal, uma unicidade em todo o universo. Isso falando em palavras simples. Existe algo em comum em toda essa diversidade, em toda esse tamanho dessa galáxia incrível, que por trás de tudo isso existe Hashem Echad, existe uma coisa só. Você pode chamar de Deus, outros vão chamar de outra coisa, mas não existe mais uma dúvida de que o universo inteiro é formado da mesma matéria. Isso já é uma coisa conhecida. Vamos entrar no DNA. Imagina que o teu DNA, ele tem todas as informações da tua existência. Uma coisa incrível, quer dizer que no meu pé, por exemplo, tem as informações da minha cabeça. No meu nariz tem as informações do meu braço. Por que meu nariz precisa saber o que está acontecendo no meu braço?
Eu não vou entrar tanto nisso, eu quero entrar numa outra aula que eu vou falar mais desse tema. Parece empatia, mas é mais... Também leva a empatia, mas o que quer dizer? Significa que existe uma unicidade por trás de tudo que está acontecendo. As coisas não são completamente isoladas e separadas uma das outras. Então, o que a gente está falando? Onde eu estou querendo chegar? Só quero mostrar que o caminho que toda essa tecnologia, a globalização, a internet, ela está levando tudo a uma coisa só. Mostrar o quanto o mundo é pequeno, o quanto, apesar de todo o tamanho do universo, cada vez mais é mais fácil as pessoas se conectarem, as pessoas estarem juntas, você fazer uma live em tempo real, todo mundo pode assistir. Qual o significado disso tudo? Para fazer um paralelo com o Big de um ponto e... Boa, Fábio. Tudo, mesmo de acordo com a teoria, que não é a teoria da Torá, mas que tudo teria surgido do Big Bang, também veio do mesmo lugar. Mas sem chegar em teorias de extrapolação, quer dizer, que coisas que a gente não sabe. Pega o que a gente vê. O que os nossos olhos veem, estão mostrando cada vez mais, que por trás disso tudo, existe uma essência, existe uma unicidade, existe uma conexão. Para agora um pouco isso que eu falei até agora. E eu quero fazer uma introdução de uma ideia, que era o principal que eu queria trazer na aula de hoje, que é um conceito muito famoso na Kabbalah chamado Tzimtzum. Está escrito que Deus criou o mundo, a Michelle já estudou isso, através de um processo, que parece uma palavra em chinês, mas na verdade é em hebraico, que se chama Tzimtzum. O que quer dizer Tzimtzum? Tzimtzum quer dizer... Parto? Não. Tzimtzum quer dizer, literalmente, uma condensação. Uma condensação da luz infinita. Imagina que um Deus infinito queria fazer um mundo finito. Ele precisou se condensar ou se concentrar, podemos chamar assim também. E essa centrífuga divina, chamada Tzimtzum, levou a tudo que a gente conhece. E a Kabbalah discute e elabora muito, muito esse conceito do Tzimtzum. Eu quero tentar explicar para vocês, bem para vocês entenderem e a gente entender o que está acontecendo. Deixa eu achar as palavras certas. Vou dar um exemplo para vocês. Normalmente, a obra de um artista, vamos pegar um exemplo de artes, ela expressa um pouco da personalidade dele, ou das ideias dele, ou da alma dele. Essa é toda a ideia da arte, certo? Qual é a ideia da arte? Eu posso ver na obra daquele artista, naquele quadro, ou naquela escultura, ou naquela peça teatral, algumas das suas ideias, algumas da essência dele. Ou você pega num livro. No livro de alguém, eu consigo entender um pouco de como aquela pessoa pensa? Claro que sim. Porque ele colocou as ideias dele lá, e mesmo que aquilo é um romance, mas de alguma forma eu posso entender quem a pessoa é a partir da sua obra. Eu vou ver um engenheiro ou um arquiteto. Certo? Eu vou ver um arquiteto, por exemplo. Foco no foco, galera. Se eu vou ver um arquiteto que ele fez um prédio maravilhoso, eu vou entender o estilo dele através daquela obra. Agora eu vou perguntar para vocês. Eu posso entender, Débora, seja bem-vinda. Eu posso entender, presta bem atenção na minha pergunta, Hashem através do mundo? Se o mundo é a obra de Hashem, entenderam minha pergunta? Teoricamente, a partir do universo, a partir da maneira como o mundo foi feito, eu deveria poder entender como Hashem funciona. Estaria correta essa afirmação, sim ou não? Sim. Michele, você acha que sim? O que você acha, Henrique? Sim. 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 Fábio? Rani? Ela também chama Rani. O que você acha? Hashem criou o mundo para a gente conhecer Ele. Mas tem uma falha aqui, tem um problema aqui. Vamos ver quem capta qual é o problema aqui. Tem uma diferença aqui dos exemplos que eu trouxe e desse exemplo que eu falei agora. Tem um problema muito grave. Hashem é infinito. Tem alguma coisa que pode expressar o infinito? Como o finito pode expressar o infinito? Por mais maravilhoso que seja o mundo, por mais lindo que seja o universo, por mais inteligente que ele seja, se eu falar que isso expressa quem Hashem é, Deus nos livre. Eu estou limitando Hashem. Por isso, olha que bonito. Em hebraico, por isso, em hebraico, a palavra olam, que significa mundo, mundo em hebraico, é muito importante isso que eu vou falar para vocês, galera, presta bem atenção. A palavra em hebraico
eu sempre falo para vocês que em Lashon HaKodesh, que em hebraico, a palavra em hebraico que significa e que ela dá o nome para alguma coisa, ela não é só um nome. Nas outras línguas, inventaram palavras para poder dar nomenclaturas para você identificar as coisas. Em hebraico não é assim, é ao contrário. A gente acredita no judaísmo que as letras em hebraico, elas dão vida para aquele objeto. Então você pega, por exemplo, no nosso caso, mundo, uma palavra tão importante. Como você fala mundo em hebraico? Olam. Então você tem que pensar qual é a raiz da palavra olam. Da onde é a origem da palavra olam. Qual é o verbo, vocês sabem? Olam vem da palavra em hebraico helem. É muito importante isso que eu vou falar para vocês agora, eu nunca falei isso aqui antes. Helem quer dizer ocultação. Qual é a definição de mundo de acordo com a Torá? Qual é a definição do universo de acordo com o judaísmo? Esconde, esconde. Hashem está brincando de esconde, esconde. A Michelle está rindo, mas é verdade. O que quer dizer que Hashem está brincando de esconde, esconde? Eu vou tentar deixar bem claro. E aí vocês vão entender por que a maioria das crianças, se não todas as crianças, gostam de brincar de esconde, esconde. E mesmo o bebezinho, mesmo um bebê recém-nascido, depois de alguns meses, qual a primeira brincadeira? Cadê papai? Achou. Cadê a mamãe? Achou. Qual que é a graça de fazer essa brincadeirinha, entendeu? Escondeu, achou, escondeu, achou. Mas se você prestar bem atenção, a gente passa a vida inteira brincando de esconde-esconde. A vida inteira é tentar descobrir os mistérios da vida, tentar descobrir os mistérios dos relacionamentos, tentar descobrir quem de verdade é essa pessoa que está do teu lado. Essa é a graça da vida. Sabe por quê? Porque quem começou a brincadeira foi Hashem. De alguma forma, Hashem, ele não se revelou através do mundo. Presta bem atenção nisso. Porque se eu falar que Hashem se revelou através do mundo e o mundo é a pura expressão de Deus, eu estou limitando Deus. Eu estou falando que o infinito tem uma expressão. Então vem a Kabbalah e fala justo o contrário. Hashem, ele não se revelou no mundo. Ele se escondeu no mundo. Fala, Henrique. Não, é uma dessas expressões. E daí, não, como uma das, é o único mundo que existe, de acordo com o judaísmo. Não tem outros aí espalhados por aí. Entendeu? Quer dizer, se ele resolveu se expressar nisso, por quê? Então é finito. É finito. E é finito. É finito mesmo. Por isso mesmo que o judaísmo acredita que o mundo não pode ser a revelação de Hashem. E sim a ocultação de Hashem. Calma, ainda, eu só estou começando. Então isso quer dizer, em primeiro lugar, que não é, como eu falei antes, igual uma obra-prima, uma obra de arte, ou igual um livro, ou igual qualquer outro tipo de arte. Não. Agora vamos continuar mais um pouco. Isso disse o Arizal. O Arizal, que foi provavelmente o maior cabalista que nós tivemos até hoje, ele fala isso. O mundo, ele não revela Hashem, ele oculta Hashem. Mas aqui que vem uma grande descoberta. Vem a Hassidut, vem o Hassidismo. E ele traz uma discussão muito famosa na Kabbalah, que eu quero trazer agora para vocês. Eu vou falar em hebraico e depois traduzir para português. Tzimtzum kepshuto ou tzimtzum eino kepshuto. Qual que é a discussão cabalística? Esse tzimtzum, essa condensação, essa concentração, em outras palavras, isso que Hashem se escondeu do mundo, é algo real ou é algo fictício? Em outras palavras, a ocultação é verdadeira ou não é verdadeira? Quando o pai está brincando com o filho e ele vai atrás da cortina e ele fala para o filho: filho, eu quero que você me encontre. O pai está de verdade se escondendo do filho? Ou será que o pai está fazendo essa brincadeira justamente para o filho encontrar ele? Em outras palavras, quando Hashem, ele se colocou de uma forma limitada, que é o mundo que a gente vive nele, será que isso realmente é uma ocultação? Ou será que isso é uma revelação? Muito bom, Henrique. O que quer dizer? E é isso que é a novidade de Hassidut Chabad. Muitos cabalistas falavam que o mundo é uma pura ocultação de Hashem. E isso leva a uma filosofia de vida completamente diferente. Presta bem atenção. Se eu acho que esse mundo não pode revelar Deus, porque o mundo é limitado e Deus é ilimitado, eu vou passar a minha vida toda
fugindo do mundo. Eu vou passar a minha vida toda achando que quanto mais moderno, e quanto mais científico, e quanto mais material, menos Deus. E assim, grandes religiões e grandes religiosos viveram a sua vida. E a gente não falta frases de pessoas que olham o mundo como um teste. Sabe o que é esse mundo? Uma grande tentação, um grande teste. Quanto menos você olhar para o lado, quanto menos você olhar para o mundo, melhor. Porque aí você não vai desviar do teu foco na vida, você não vai perder a tua missão, e você vai ganhar o mundo vindouro, e você será feliz para sempre lá no paraíso. Veio o Hassidismo e falou, nada disso. Não é isso que é Tzimtzum. Tzimtzum é brincar de esconde-esconde. E quem brinca de esconde-esconde quer achar, em outras palavras, a Hashem se ocultou no mundo, mas ele está aqui. Não é que Deus criou um mundo que oculta ele para testar a gente, para desafiar a gente, para depois a gente chegar numa outra coisa. Ao contrário, a Hashem ele está dentro de cada partícula do mundo, dentro de cada invenção do mundo, dentro de cada descoberta. Vamos pegar um exemplo simples. Se eu perguntar para vocês, presta bem atenção na maneira que eu vou perguntar. Se eu perguntar para vocês quem inventou o Facebook, quem sabe? Mark Zuckerberg, você concorda, Clarice? Acho que foi Deus. Você acha que foi Deus? O que você acha? Coletivo. Foi o coletivo. Vou perguntar melhor, vai. Sempre existiu. Oh, muito bom, o Fábio pegou a necuda. Se eu acho que o Facebook foi criado há 20 anos atrás, não sei qual a idade exata. Não, desde que Hashem criou o mundo. Desde que Hashem criou o mundo. Por quê? Todas essas forças da natureza que estão sendo reveladas nas nossas gerações, nas últimas gerações, sempre estiveram aqui. As ondas de rádio, as ondas de televisão, as ondas celulares, e etc, etc. Estava sempre aqui. O que faltava? Faltava o receptor. Faltava a gente descobrir que isso existia. Mas sempre teve. Teoricamente, os homens da caverna poderiam ter um celular. Só que precisava passar um monte de estágios para alguém descobrir. Mas não tem nada de novo. O rei Salomão já falava, En Hadash Tachat Hashemesh. Não existe nada de novo debaixo do sol. Em outras palavras, tudo que está sendo descoberto e não inventado, inventado é uma palavra errada. Está sendo descoberto algo que sempre esteve aqui. Isso quer dizer descoberto. Estava coberto e agora está descoberto. Oi? Nada se cria tudo isso. Nada se cria tudo isso. Mas quer dizer, todas essas super novidades que já aconteceram no mundo e que eu tenho certeza que vão acontecer nos próximos anos, algumas que vocês nem imaginam que possam acontecer e eu também. Isso estava escondido aqui. Onde que eu estou querendo chegar? Não estou querendo confundir a cabeça de ninguém. Eu estou querendo mostrar que a gente está vivendo uma época muito especial. Quando um professor ele quer dar uma boa aula, ele não chega para o aluno e ele fala, hoje eu vou contar para você tudo o que eu aprendi até hoje. Eu falo, você está maluco? Você ficou 40 anos na faculdade, Harvard, estudou. Você vai chegar para um aluno de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos e você vai contar para ele tudo que você estudou a vida inteira? Você vai fazer você vai fazer uma inundação na cabeça dele, ele não vai entender nada. Por isso, eu não sei se vocês já perceberam que a palavra aula em hebraico, como se fala aula em hebraico? Shiur. Já pararam para pensar por quê? Shiur quer dizer em hebraico literal tamanho, medida, quantidade. É incrível essa palavra. É uma das coisas mais incríveis. Todo mundo fala, vou no shiur, vou ir naquele shiur daquela sinagoga. Calma, shiur não é aula. Deveria ter uma outra palavra para aula. Shiur em hebraico significa medida. Sabe por quê? Uma boa aula significa não que você vai chegar, vou apresentar todo o meu conhecimento que eu descobri até hoje. Isso não será uma boa aula. Uma boa aula quer dizer que você pode pegar a essência do teu conhecimento e você vai precisar transmitir para aquele público com quem você está falando. De acordo com a capacidade deles, de acordo com o estilo deles, de acordo com a medida deles, com exemplos que tem a ver com a vida deles. Porque senão, não foi shiur, não foi no tamanho certo. Por que eu estou falando isso? Porque agora eu quero revelar para vocês um segredo do rei Salomão. A Torá fala que o rei Salomão era o mais inteligente de todos os homens que já existiram. Por quê? Porque ele conseguiu falar
Shloshet alafim mashal. 3.000 parábolas para cada ideia que ele tinha. Cada ideia que ele tinha, ele conseguia explicar ela com 3.000 exemplos diferentes. Aí eu poderia falar para vocês, calma, isso não mostra que o rei Salomão era o mais inteligente do mundo. Isso mostra que ele era um bom orador, ou que ele era muito criativo, ou que ele conseguia dar uma boa aula, que ele era muito didático. Vem a Hassidut e fala uma coisa incrível, não? O que quer dizer que ele falava 3.000 exemplos para cada aula e para cada ideia que ele tinha? Não 3.000 exemplos do mesmo nível, que ele conseguia rebaixar o conhecimento dele para 3.000 níveis de intelectuais diferentes. Ou seja, ele conseguia passar a mesma ideia para um velhinho de 90 anos e para uma criança de 5 anos. Aí você vai falar, beleza, e daí? Sabe o que daí? Só alguém que captou a essência de uma ideia consegue transmitir ela para qualquer pessoa. E é aqui que eu queria chegar. Uma pessoa que só sabe falar em palavras complicadas, ou que só sabe falar para um estilo de pessoas, não é simplesmente que falta na didática, que ele não é um bom orador. Não. Mostra que ele mesmo não captou a essência da ideia, porque a essência é simples. A essência de qualquer ideia, ela é simples. Por isso, quando a gente fala que o rei Salomão foi Chacham Mikol Adam, ele foi o mais sábio de todos os homens, significa o seguinte: ele conseguia simplificar as coisas, ele conseguia pegar a essência da ideia e ele conseguia transmitir ela para qualquer pessoa. Você pega o Einstein. Albert Einstein descobriu provavelmente uma das maiores revoluções da ciência, teoria da relatividade. Teoria da relatividade. Ele foi lá e colocou ela em 3 letras. Desculpa, tinha alguém me ligando aqui. E igual MC ao quadrado, certo? Agora você vai falar, alguém que vai, eu já sei a teoria da relatividade. A E igual a MC ao quadrado. É incrível o que ele fez. Ele pegou anos e anos e anos de estudo e de pesquisas. E ele colocou em 3 letras. Todos os grandes gênios da matemática e de qualquer área, se você não faz uma fórmula que ela condensa, isso é um tzimtzum, que ela consegue colocar em uma frase aquele teu conhecimento, vai ficar esquecido na história. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque eu queria tentar trazer isso para a gente entender melhor a criação do mundo. Quando a gente fala que Hashem fez um tzimtzum e ele está brincando de esconde-esconde, quer dizer, em outras palavras, uma coisa maravilhosa. Hashem deu tudo para a gente. Isso que o Alter Rebbe explica. Tzimtzum não é um esconde-esconde de verdade, não é que Hashem se ocultou de verdade. Hashem está 100% na natureza. Hashem está 100% dentro de cada ser humano. Hashem está 100% dentro de cada molécula do mundo. Por quê? Porque justamente por ele ser infinito, e o infinito é simples. Por que o infinito é simples? Porque infinito quer dizer que ele não pode ser definido por nada. Ele é tão simples, mas tão simples, mas tão simples que ele está em tudo. Então, em outras palavras, a simplicidade de Hashem, ela é tão flexível, ela é tão vulnerável, que ela está em tudo ao mesmo tempo. Sabe o que é o mundo? O mundo é a graça que Hashem queria se relacionar com a gente. E igual um pai que ama o filho, ele não fala para o filho toda a verdade na cara. É isso que eu quero falar para vocês. Quando você ama alguém, toda a verdade é revelada. Não, isso destrói um relacionamento. Vai devagar, vai devagar. Porque se você acredita que uma pessoa é infinita, e se você acredita que uma pessoa tem uma alma, e que devagar vocês vão se descobrir, e etc., qual é a pressa? É ao contrário. Quando uma pessoa ela chega e fala, eu vou te falar agora tudo que eu sou em 5 minutos, você está se subestimando e você está subestimando a pessoa que está do teu lado. Só quem sabe brincar de esconde-esconde, só quem sabe que é o mistério que faz você descobrir a pessoa, ele sabe devagar e é esse mistério que faz a vida ter graça. Em uma palavra, a Torá definiu, o mundo é Olam, o mundo é um grande esconde-esconde, é um relema, uma ocultação de Hashem. Está tudo aqui, mas se você tiver paciência e se você tiver calma, você vai descobrindo ele devagar. Em outras palavras, para a gente resumir, o que a gente falou até agora. Pessoal, acho que a gente está vivendo uma época muito especial.
O mundo está começando a chegar cada vez mais na conclusão que quanto mais a gente descobre do mundo, que quanto mais a gente descobre da natureza, que quanto mais a gente descobre da ciência, que quanto mais a gente descobre de qualquer área da humanidade, da medicina, do corpo humano, mais a gente percebe o quanto está tudo conectado, o quanto é tudo globalizado, o quanto é tudo a mesma molécula. Portanto, onde que eu estou querendo chegar? Se alguém souber usar a tecnologia certo, não tem... eu vi um rabino, ele falou uma coisa muito bonita. Um rabino que eu escuto muito em Nova York, chama Jacobson, já está terminando o tempo da live, eu também vou terminar a aula. Ele falou o seguinte: não existe esse conceito, usar a tecnologia do jeito certo. Isso é usar a tecnologia, porque tecnologia quer dizer revelar que tudo é um, conectar pessoas. Se eu estou usando o celular, se eu estou usando a tecnologia para separar pessoas, para causar intrigas, para brigar, ou para qualquer fim maléfico, eu não estou usando a tecnologia, eu estou abusando da tecnologia. O uso normal da ciência somos todos um. Mais humildade, mais simplicidade, mais percepção. Eu acho que isso pode valer para a nossa vida também. Se a gente parar de usar as pessoas, se a gente parar de usar as coisas e as pessoas a nosso favor, vamos parar de usar e vamos começar a nos relacionar. Eu acho que essa é a grande lição da tecnologia. Porque quanto mais a gente se relaciona bem com o nosso celular e não abusa do nosso celular, a gente não fica viciado nele. E isso vale para tudo na vida. Eu vou deixar mais para vocês pensarem, se Deus quiser, nas próximas aulas a gente pode elaborar melhor isso, mas já passou 1 hora de aula. Gostaria que todo mundo pensasse muito nisso e percebesse como todo mundo, tanto as revelações espirituais como do próprio mundo, estão chegando na mesma conclusão, que quanto mais tecnologia, mais a gente consegue descobrir quanto humilde a gente precisa ser perante essa infinita sabedoria que tem no nosso universo. Um grande beijo, boa noite a todos, muito obrigado.